vida dele, viu, Demir? Pediu compaixão pela vida dele e pediu compaixão pela vida dos 50. Como que dizendo, olha, por favor, não mata nós não queremos, nós viemos aqui em paz. Homem de Deus, mas aquele homem de Deus, ele estava falando com sinceridade, ele sabia que ele estava diante daquele homem cheio da graça de Deus, que realmente tinha Deus na sua vida. E aquela forma dele agir, dobrando os seus joelhos, se humilhando, ele salvou a sua vida, salvou a vida dos 50, e ele também recebeu o privilégio de, o Senhor Deus aparece e diz, Elias, desce agora e vai lá e fala com Acasias. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? O que nós podemos estar aprendendo com essa atitude desse capitão? Que nada, irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, irmão Aníbal, não existe nada que não se possa ser mudado. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, não existe porta que não abre. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, não existe barreira que não cai por terra. Quando nós dobramos os nossos joelhos, não existe porta que não se abre. Então nós podemos aprender com esse capitão, diante daquela situação, ele falou, eu vou achar o segredo, eu vou me humilhar, eu vou dobrar os meus joelhos. Me responda se os outros tivessem feito aquilo também. O que as irmãs disseram? Se os outros tivessem feito da mesma forma, os outros não fizeram dessa forma. Mas agora, e nós não vemos na Bíblia, irmão Ademilson, que o rei mandou ele fazer aquilo. Entendeu? Não tem. Viu, irmão Senir? Não, só de olhar, só não vai ver a Bíblia dizendo assim, olha, que Acasias, você vai lá agora, faz diferente. Mas sabe qual que era? Aqueles capitão com certeza sabia quem era o Deus de Israel. Ele conhecia, irmão Arnaldo, perfeitamente. E aí, o que ele disse? Eu vou me humilhar. O rei não mandou, mas ele sabia. Ele sabia o caminho da vitória. Ele sabia o caminho para salvar a sua vida. Então ele se humilha no pé do Senhor. Se humilha no pé do profeta, dizendo, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos morrer. Então isso, irmãos, o irmão Demir quer falar. Então isso é importante, irmãos, nós sabemos o segredo da nossa vitória. Qual é o segredo da nossa vitória? Joelho no chão. É nos humilhar diante da presença do Senhor que a vitória vem. Pode falar, irmão Demir. Eu sempre tive curiosidade em observar essa questão de salvação. Já que você está falando da salvação dos soldados aí, né? Aí eu vejo hoje, ninguém será salvo por mérito, você entendeu? É a misericórdia de Deus realmente que vai prevalecer. Eu olho lá pela a morte de Jesus na cruz, os dois ladrões, né? Eu vejo a questão do publicano e o fariseu, e agora mais essa referência, né, do soldado. Por que eles foram poupados? Justamente porque eles se humilharam, né, e a misericórdia de Deus os alcançou, né? Amém. Então, irmãos, é isso daí, irmãos. Quando nós nos humilhamos, a vitória está aí. Acreditava que esse Baal-zebu era um deus que tinha o dom de profecia. Por isso Acasias enviou o mensageiro a Eclon para saber se viveria ou não. Após sua queda, consequentemente enfermidade, essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito do rei pelo Deus de Israel. Aí nós vemos um homem cego espiritualmente. A tolice de uma pessoa quando está fora da direção de Deus. E o maior perigo, irmãos, é a cegueira espiritual. Ele poderia enxergar, assim como aquele oficial, mas ele não conseguiu enxergar o perigo. Ele não conseguiu enxergar essa questão que ele foi, olha. Então, irmãos, a cegueira e a tolice das certas pessoas fazem buscar alternativa para servirem a Deus. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel,
que responde às nossas dúvidas, incerteza e anseios. Irmãos, ele estava cego espiritualmente. Se ele conseguisse enxergar, ele não teria feito aquilo. É como se fosse a questão de nós pecar. Se nós medisse a consequência do pecado, nós não faríamos isso. Você quer falar? O irmão pode dar uma sugestão, mano? Sobre o capitão aqui, o terceiro capitão, né? Um comentário e uma observação que eu faço é que esse capitão, ele chega com a mesma ordem, né? Buscar Elias. Mas quando ele chega, eu imagino que ele vê os restos mortais, as cinzas dos outros que chegaram ali, naquela arrogância, naquela falta de temor. E eu imagino que passou pela cabeça dele: se eu agir dessa forma também, eu também vou ser morto. Aqui vai estar os meus restos mortais aqui. E a gente tira uma aplicação na nossa vida espiritual, né? Que muitas vezes aqui a gente tem dois contrastes, tanto do homem de Deus, Elias está no centro da vontade de Deus, e esse rei Acasias, ele está fora da direção de Deus, está com o coração duro. Mas sobre esse capitão, ele chega e se humilha, né? É o que a gente chega aqui. Onde é que está a nossa vitória como servos de Deus? É na nossa humilhação. É quando a gente reconhece, é quando a gente se quebranta e vem buscando as misericórdias de Deus. A aplicação pessoal na minha e na nossa vida está aqui, a nossa vitória, né? Quando qualquer um de nós, independente de títulos, de ministério ou o que for, porque é comum a gente encontrar alguém, muitas vezes nosso meio, bate no peito que Deus me usa, que eu faço isso e isso, né? De forma alguma, né? Não é por aí a nossa vitória. Daqui a pouco a gente vê a derrota da pessoa, né? A pessoa que anda na soberba, a pessoa que anda na altivez, ela não tem vitória, né? Ela não recebe o favor de Deus. Mas esse terceiro capitão poupou a vida dele, poupou a vida dos 50, conseguiu cumprir a ordem do rei, pedindo ali, né, com jeito, reconhecendo a autoridade do homem de Deus também, né? Chegou temendo, amém? Então, eu gosto sempre de fazer essa aplicação para que a gente também possa aplicar na nossa vida, tá bom? Deus Glória a abençoe. Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmãos, muito bem a explicação do nosso amado. Como nós estamos falando sobre a cegueira de um homem quando perde a noção